E como que chegou o convite para você interpretar a Viva? Como que foi essa sua volta para Record? Foi na pandemia. Bom, na pandemia nós ainda estamos quase fora da pandemia. Sim. No auge da pandemia. No auge da pandemia. Eu ia fazer um outro trabalho e aí com a pandemia esse trabalho caiu, era um streaming e ficou para mais tarde. E aí me convidaram para fazer essa personagem. Eu não sabia no princípio qual personagem que era, sabia que era uma personagem importante dentro da trama, uma personagem forte, mas eu não sabia. E aí foi uma maravilha, tá sendo, a gente tem uma convivência tão gostosa, tão maravilhosa lá. Já estou sentindo falta dos meus meninos, Eliabe, Abinadab e companhia. Era gostoso de gravar. Agora a gente não está mais gravando juntos, né? Esse é um spoiler que você pode ter, tá vendo? A gente não está gravando juntos. Eu te avisei que não tem como não sair spoiler. Legal. E aí, como é que foram os preparativos para você viver a Viva? Então, a gente teve os preparativos com a família, né? A família imediata de Jessé, porque aquilo era aquilo ali era difícil, né? Porque a Viva era um elemento, um corpo estranho dentro daquela família já estabelecida. Então a gente trabalhou muito mesa e leitura para achar um tom que trouxesse essa animosidade sem palavras que existe entre eles, né? Eliabe senta de frente para a Viva, sabe, tem uma tensão no ar. Uhum. Mesmo que essa tensão não seja realizada em palavras, essa tensão sempre está existente. Sim. Entre a Viva e os filhos. E teve uma preparação também de costumes da época, de dança, enfim. Porque eu nunca tinha feito, apesar de eu já ter feito uma novela bíblica antes, eu nunca tinha feito um personagem que fosse aproximado da família bíblica. Porque a outra personagem bíblica, de novela bíblica que eu fiz, era uma louca furiosa. Então, lá em Rico e Lázaro, né? Rico e Lázaro. A Samua era uma feiticeira. Então ela não se adequava nessa sociedade que a Viva habita hoje em dia. Então, teve essa preparação mesmo, conversar com as pessoas, perguntar, pesquisar, saber, ver o tecido, ver a roupa, que a partir desse momento, aí você pesquisar esse personagem na Bíblia, onde buscar esse universo, fazer essa geografia, essa localização. Sim. Da onde habita essa personagem. E é muito interessante isso, muito, né? Interessante, muito, porque é um universo, você começa a aprender muitas coisas, que vão muito além do seu personagem, da sua personagem. Você vai para a história, sabe? E não existe história, né? Ficção perde para a história, né? Porque a história é muito ficção. Então você acaba sendo apresentado a histórias maravilhosas. Por exemplo, eu já tinha ouvido falar em Davi e Golias, mas assim, eu não sabia dos detalhes, eu não sabia das especificidades da coisa. Então é um universo, assim. Eu não sabia que nessa época os homens viviam em guerra, nessa guerra profunda que a gente vê na novela, né? Eu não sabia que essa sociedade era completamente bélica. E né? Todas essas sociedades são sociedades bastante bélicas, da guerra mesmo. Então, foi um aprendizado, está sendo um aprendizado. Tudo é aprendizado, né? Sim. E aí, quando você estava falando, estava pensando, né? Porque a gente começa a pesquisar e aí você vai descobrindo muitas curiosidades daquela época, né? Porque, acho que a gente até falou aqui antes, mas água não era fácil para as mulheres. Como que as mulheres tinham acesso à água? Como que era o costume daquele povo? Os hábitos do dia a dia? É isso que você falou, a questão da guerra, que era uma questão de sobrevivência ali, de territorial. O tempo inteiro, né? O tempo inteiro é sobrevivência. Tem umas coisas que a gente... de comer com a mão, né? Você come com a mão. Sim. E aí... Não existia talheres naquela época. Utensílios. Não existiam, Pelo menos nessa época não existiam. Então, e tem uma coisa, um código, que você só come com a mão direita. Você não come com a mão esquerda. Porque a mão esquerda é usada para você limpar as suas fezes. Então, é uma mão que você não usa para comer. Não sabia disso. Tá vendo? Vivendo e aprendendo. Então, são assim pequenas curiosidades que vão lançando camadas sobre como você vê o mundo, né? No caso, eu, Cristine, como eu vejo o mundo. Então, tudo isso vem para mim em forma de camadas de informação que, de alguma forma, está tudo inserido em mim, sabe? Está tudo acontecendo.
E eu acho que a gente pode valorizar as coisas mais simples também, né? Isso que você deu de exemplo, né? Eles comiam com a mão. No dia a dia, a gente não dá valor porque a gente tem um talher, a gente tem um lugar para escovar os dentes, para tomar banho. A gente né? tem água. A gente tem água da aqui, torneira. ó. Água na Gente, abre a torneira. Eles não tinham água da torneira. Tudo reutilizável, né? Então, imagina a dificuldade que eles tinham naquela época. E, às vezes a gente dá valor para as coisas mais básicas, né? A gente não dá valor. Eu não sei. Eu sou uma pessoa que dou valor bastante às coisas, assim. Eu costumo ter esse olhar para a vida. Mas eu compreendo o que você está dizendo. Sim. É uma coisa geracional. Vai muito além do geracional, né? É uma coisa que são seculares. Vamos trazendo reflexões, né? E aí, então, você fez todos esses preparativos para Viver a Viva. E aí, quando que vocês começaram as gravações? Você lembra? A gente começou a gente começou já as preparações em junho. Eu acho que a gente começou a gravar em agosto. Talvez comecinho de agosto. Eu acho que sim. Mais ou menos ano passado, O tempo, para mim, depois da pandemia, ficou um negócio fluido e elástico. Não, e se a gente parar pra pensar, a gente já... A pandemia durou 2 anos, né? 2 anos e meio. Eu já perdi, eu não tenho mais... Imagina, outro dia me falaram, 2 anos e meio da pandemia. Eu falei, gente, a gente ficou 2 anos e meio em casa, assim, sem poder... O tempo para mim, depois da pandemia, virou uma coisa mais elástica. Eu tenho uma concepção sobre o tempo muito... que vai muito da física, da ciência. Eu acho que o tempo cada vez é mais fluido e eu acho que cada vez mais o tempo passa diferente para cada pessoa. A tal da teoria da relatividade de Einstein. Mas não pelo fato de uma pessoa estar em movimento e a outra estar parada. Mas eu acho que é acontecimentos. Eu acho que enquanto vão acontecendo coisas, o tempo está correndo. Se não acontece nada, a sensação que a gente tem é que o tempo está mais parado. Então eu associo mais o tempo hoje em dia aos acontecimentos do que ao relógio. Se eu tô num dia corrido, eu não vejo o dia passar. Se eu não tenho nada para fazer naquele dia, o dia não passa, né? Mais ou menos isso, não é? Né? O tempo não tá sendo gerido pelos acontecimentos mais do que nunca. As semanas passam muito voando, porque você tem coisa acontecendo. E quando você não tem, o tempo parece que fica um passo mais lento, mais... É verdade.